Uma grande organização monta um resort de zumbis afastado após o fim do mundo. O problema é que o que era diversão virou uma luta pela sobrevivência. E esse é o filme The Resort. E eu sou o EF, o Estou Faminto. Então pega sua chinela e bora pra história. O filme começa mostrando reportagens sobre o fim do mundo, pois há 7 anos aconteceu o apocalipse zumbi que todos acharam que não aconteceria. E por causa disso, cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo foram ver se no céu tem pão e se no inferno tem torrada. E nesse mundo as pessoas estavam tentando reconstruir tudo, pois agora elas sabiam que não valia a pena lutar entre elas. E uma repórter está falando sobre esse resort de caça de zumbi, quando passam vários jatos do exército, e aquilo poderia ser o protocolo Brimstone, quando as coisas saem do controle e eles aparecem e destroem tudo para não piorar. E agora conhecemos Melanie, uma jovem que estava esperando começar a terapia em grupo, mas ela não sabia que naquela semana não teria, e ela estava carregando um panfleto do Resort Z, pois foi indicado como forma de vencer esse trauma, e seu marido Lewis quer apenas o que é melhor para ela, e ele diz que faria de tudo para que ela se recuperasse logo. O problema é que toda noite ela tem o mesmo pesadelo, pois durante o apocalipse seu pai mandou uma última mensagem dizendo que ela precisava ser forte e teria que fazer de tudo para sobreviver, pois agora não existia bem ou mal. O problema é que isso foi há 7 anos, quando ela era apenas uma adolescente. No dia seguinte eles embarcam, pois iriam para o resort, pois seria a única forma de enfrentar o medo do que aconteceu anos atrás, e chegando no local é melhor do que Dubai. Isso que era apenas a sala de espera, e podemos ver que era algo exclusivo, pois não haviam muitas pessoas. E vou te falar, essa terapia está saindo caro, hein? Aonde eu moro é R$400, 4 sessões, e você já sai com ego lá em cima. Vemos que 2 jovens mequetrefes, que vou chamar de branquinho e moreninho, eles já ficam animados com tudo, e ficam de olho uma loirinha bonitinha. E Melanie vê pelo vidro algumas pessoas que eram acolhidas por uma organização chamada Hope for You, que cuidava de refugiados, e logo depois eles são chamados, pois o barco deles chegou. E galera, aqui vemos que seria um passeio que nunca faríamos, porque o negócio é diferenciado, pois é uma ilha separada no meio do nada. Chegando no local, eles são recebidos por champanhe e teriam seu próprio carro para o hotel. E nesse meio de pessoas tem um cara que parecia ser um soldado, pois as pessoas que estavam ali tinham um problema de ego ou trauma, ou era apenas um merda. E os funcionários levam eles para o quarto, onde eles possuem uma piscina privada, e logo depois são levados para o treinamento de tiro, pois logo seriam levados para o campo. Lewis era um ex-soldado que se aposentou pois ficou traumatizado e não queria pensar nisso, e ele ensina Melanie a atirar, pois ela tinha muito trauma de tudo que poderia dar uma falecida de leve, mas vemos que ela se adapta bem. A noite seria a grande apresentação, e eles são levados para uma festa onde uma apresentadora do local começa a dizer que lá era um local para eles realizarem o desejo mais íntimo deles, e quero ver se tem alguém que gosta de passar cocô na cara. Só acho que não é esse tipo de desejo, então acho bom já deixar avisado. A loirinha, que se chama Sadie, sai do meio do pessoal e começa a entrar em algumas portas que eram dos funcionários, e claramente ela está arrumando um jeito de fazer besteira. E na apresentação ela traz um zumbi para mostrar que ali eles estavam seguros e que tudo era possível, e Sadie consegue entrar na sala de comando e ninguém percebe nada, e ela coloca alguma coisa no computador e sai como se nada tivesse acontecido, mas aquele soldado percebe que tem algo, e no resto da noite geral começa a comemorar. De manhã parece que está tudo normal, e Melanie vê um zumbi sendo levado e ela acha que o bicho estava vivo, e o pessoal da gestão percebe que tem algo de errado no sistema, o que não fazia sentido, e eles querem ignorar achando que não daria em nada, mas sabemos que não é tão simples assim, e os participantes estão se preparando para pegar o carro e seguir para a próxima fase, onde eles teriam seu próprio guia e seguiriam para entrar na zona de caça. Saindo da área segura, tudo parece que está bem, mas o sistema começa a ter pânico, como se fosse um vírus que estava liberando todas as portas, e eles tentam resolver e aparentemente era só um bug, mas todos ficam apreensivos, e no meio do caminho eles começam a fazer treinamento com zumbis presos, pois logo seriam levados para a área que eles estão livres. Melanie é levada para o morro onde eles treinariam tiro ao alvo, e os jovens mequetrefes ficam gastando munição a rodo sem pensar em nada, e Lewis tenta ensinar a atirar com precisão. O problema é que quando ela vai atirar, ela acha que o zumbi olhou para ela, e vemos que aquele outro soldado era muito bom, pois ele não errava nenhum tiro. No escritório, o responsável por resolver
vê o erro, ao invés de resolver, começa a dar em cima de uma funcionária, pois sempre tem um malandro. E depois eles são levados para uma área segura, onde acampariam a céu aberto. E não tem como isso ser algo bom. E Melanie começa a dizer que aquilo não foi uma boa ideia, e Lewis diz que daria tudo certo. E os mequetrefes começam a dar em cima da loirinha, pois eles conseguiram ganhar aquela premiação através de um jogo muito famoso. Mas ela não ligava. E agora que vemos que a treta vai começar, pois o sistema começa a alertar que tem algo de errado, que não estava certo. E eles não sabem o que poderia ser, e se não resolvessem, toda a segurança do local seria aberta, e os zumbis fugiriam. E tem um cara que estava dando uma urinada em um zumbi, e ele foi salvo, até que deu ruim em tudo, e os bichos começam a atacar, e agora todos que estavam no resort estavam ferrados. E agora nem os funcionários queriam ficar no local. O problema é que estava tudo tomado, então nem a segurança conseguia conter, e a única sobrevivente era a chefe do local. À noite, Melanie não estava conseguindo dormir, e percebe que Sadie também não, e ela diz que estava ali porque o ex-noivo dela marcou ali para a lua de mel, mas ele fugiu com a secretária para comprar cigarro, e as duas começam a fazer uma amizade. O problema é que começa a vir um zumbi do meio do nada, e aquilo não poderia, pois era uma área segura, e Sadie precisava atirar, mas ela não queria falecer o falecido. E agora até o guia não sabia o que estava acontecendo, pois no rádio ninguém estava respondendo, além de como padrão o carro parar de funcionar. E todos começam a atirar de cima do carro, pois estava vindo de todos os lados, e o moreninho mequetrefe acaba sendo mordido e dá uma falecida de leve. Eles percebem que não estavam mais seguros, e o guia diz que agora eles precisavam fugir antes do protocolo Brimstone, pois a ilha seria destruída, mas o carro não funcionava e não tinha sinal, então eles precisavam seguir um mapa até a área que tinha os barcos de evacuação, pois eles teriam apenas 5 horas. No meio do caminho, Sadie começa a fazer amizade com o Branquinho, e ele só queria dar uma brincada, mas agora nem o Clebinho levantava. E o soldado percebe que tem algo de errado, e quase que o Branquinho leva um mordidão no pescoço carnudo. Eles encontram uma passagem pela cerca de segurança, pois um carro tentou atravessar, mas acabou ficando preso. E enquanto eles estão tentando passar, tem vários zumbis, e a munição estava acabando, pois eles usaram de forma errada. E o guia ainda conseguiu ser mordido, e Lewis deu uma finalizada. E galera, aqui vemos que até fazer o que tinha que ser feito pode dar ruim, pois Melanie começa a olhar pra ele com uma cara estranha, sendo que o cara ia se transformar. E agora vem um grande plot twist, pois o soldado diz que Sadie sabia o que estava acontecendo, pois a viu passeando pelo local como se estivesse escondendo algo, e ela tinha acesso às áreas restritas. E ela tenta meter o caô, mas percebe que não colaria, então diz que veio para pegar algumas informações e colocar um código no sistema, mas não sabia que causaria isso tudo. E quando perguntam de onde ela diz que era do Direitos Humanos 2, que era conhecido como Direito dos Falecidos, porque ela não concordava com o que estava acontecendo na ilha, e isso explica porque ela não atirou em nenhum zumbi até agora, e todos ficam apreensivos, pois era a culpa dela. Elas chegam em algumas construções no meio do nada, e parecia estar abandonado, e eles estavam seguindo uma antena que aparentemente daria no escritório da ilha, e que poderia pedir ajuda. O problema é que nada é tão fácil, pois começam a passar várias hordas, e eles se dividem em 2 grupos, e Sadie e o Mequetrefe vão para o outro lado do prédio para não serem pegos, mas pela felicidade de todos, ela acaba sendo mordida no braço e fica de isca para ele conseguir fugir, mas ele leva a horda para cima de todos, e agora todas as munições haviam acabado. Andando pelo local, eles percebem que estava tudo trancado e não tinha como voltar, pois as portas não aguentariam muito tempo, e encontram uma sala escura e percebem que ali era onde os refugiados eram mantidos, e agora as coisas estavam fazendo sentido, pois eles começam a seguir um corredor cheio de grades e com paredes quentes que era para manter a fila, e do nada pula um zumbi e morde o jovem Mequetrefe, e quando conseguem abrir a porta, percebe que existe várias barracas da Hope For You, e eles estavam pegando os refugiados e transformando em zumbis para manter a ilha funcionando, e o governo sabia, mas fazia vista grossa. Os bichos aparecem loucamente e partem para cima, e eles precisam voltar e arrumar um jeito de sair, e na sala tem uma corrente, e agora que vem a vacilação, pois o soldado estava segurando a porta com a Melanie, e Lewis decide ir na frente e deixa eles para trás. E nisso ela vê que nem no marido pode confiar, e o soldado decide se sacrificar, e agora ela estava sozinha e começa a passar por várias áreas e encontra com o Lewis novamente, mas agora ele havia sido mordido, e ela ainda consegue ficar com pena dele e dá arma para ele se falecer, mas os zumbis aparecem e invadem o local, e ela começa a fugir na loucuragem, e ela não sabe para onde ir, mas acaba entrando na sala onde a presidente
presidente da ilha estava. A mulher tenta dizer que elas poderiam fugir se conseguissem uma distração para a saída de emergência, mas Melanie sabia o que ela fazia ali, e ela tenta subornar dizendo que se saísse viva, ela ficaria rica, e as duas começam a brigar e os zumbis escutam. E Melanie aproveita para fugir, e aqui começa mais uma fuga alucinante, pois começam a vir milhares de zumbis atrás dela, ao mesmo tempo que os jatos estão chegando na ilha, e no final ela consegue pular na água e sobreviver. E depois mostra os repórteres que estavam falando sobre o que aconteceu na ilha e começa a falar sobre como o governo sabia o que estava acontecendo, mas ninguém admitia nada, e termina com vários zumbis que vieram boiando chegando na cidade. Então a treta ia começar de novo no mundo. Galera, esse é o filme The Resort, e até aqui dá pra dar uma brincada. E se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal com o sininho ativado, assim você não perde as próximas tretas da humanidade. E deixa aí nos comentários o que você faria, se é preferir um psicólogo ou ir pra Acapulco com Chaves. Agora vou nessa, então fui!